Dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia e luz e paz para você e para mim também. Bom dia e para você, quarta-feira, dia 1º de 3 de 2023, minha Nossa Senhora. Começou um novo mês, oh meu Deus, o que será de mim, Senhor? Conta aí. Bom dia aí para você. Maçu, venha da melhor maneira possível. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, porque o mês já está acabando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aí para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar nesse primeiro dia do mês de março, terceiro do ano. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, cabra linda da Bahia do Brasil. Bom dia aí também para você que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ir pedalar, para você que acordou para ir caminhar, para você que acordou para ir ginástica e para você que acordou para ir florestar, mas também para você que acordou para ir pegar o metrô buzu, ou ainda mesmo para você que acordou simplesmente para nesse primeiro dia do mês de março para se espreguiçar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja como for, onde for, com quem for. Bom dia aí, luz e paz para você que está nos acompanhando agora nesse momento pelo canal do Roteiro Espírita, pela TV7, para você que está chegando hoje pela primeira vez também nos dois canais, ou ainda para você que está chegando depois, em outro horário, em outro dia, em outro momento. Bom dia aí para todos nós, que seja uma quarta-feira do dia 1º de 3 de 2023, em que os termômetros marcam 23, 29 graus de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muitos sonhos, de muitos abraços, de muitas festas e expectativas de um mês melhor para todos nós. Então, bom dia aí, em nome de Jesus, e também para eles e para elas, os aniversariantes de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Para você, o senhor Jaime Barbosa, 76 aninhos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, senhor Jaime Barbosa. Onde quer que o senhor esteja, que Maria passe na sua frente, pegue seus recadinhos e possa realizá-los. Bom dia aí para você, seu Jaime, tudo de bom, Jesus te abençoe, que Maria tome conta de você e para você também, Jumora, que não quis dizer a idade, é um rapaz, Jumora. Bom dia aí para você, menino Jumora. Feliz aniversário e paz e luz para você. Tudo de bom, felicidade, hoje e sempre. Bom dia aí para você, se realmente você é aquele que é da foto, mas também se não for, não importa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jumora. Feliz aniversário, que seja uma quarta-feira do dia 1º de muita alegria, de muita felicidade, de muitos abraços, de muitos sorrisos, de muitos presentes e quem sabe também din-din no bolso, por que não? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom
dia aí para Conceição Nina, 78 aninhos. Eita, que idade bonita danada, 78 aninhos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja a menina Nina Conceição. Bom dia, bom dia, bom dia. 1945, quando a guerra estava começando. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja a menina Conceição Nina. Feliz aniversário para você, mas também para ela, que também não disse qual era a sua idade. Marília Jorge, também não importa, porque que a gente quer saber a idade da pessoa? Não interessa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu também não digo a minha não, viu? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aí, Marília Jorge. Bom dia, menina. Tudo de bom para você. Que Maria passe na sua frente, pegue os seus recadinhos e possa realizá-los. Feliz dia para você, que seja uma quarta abençoada, com muita luz, com muita alegria, com muita felicidade para você, para os seus amigos, familiares, marido se tiver, filho se tiver, para os irmãos, para a mãe, para o pai, para toda a galera que te querem bem. É isso aí, bom dia, bom dia, bom dia, Marília Jorge, feliz aniversário hoje sempre, mas também para ela, que também não disse a idade, também não me interessa saber. Bom dia, bom dia, bom dia, dona Magda Souza, feliz aniversário para a senhora, 1º de março, que eu não sei de que ano foi. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, dona Magda Souza, feliz aniversário para a senhora, que Maria passe na sua frente, pegue os seus carinhos e possa realizá-los, e também para ela, essa já disse. 62 aninhos, Márcia Maria Pinto Silva, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, dona Márcia, feliz aniversário para a senhora, tudo de bom, felicidade, alegria, alegria, alegria. A senhora não está na Bahia, mas tem que ser feliz também e alegre, dona Márcia Maria Pinto Silva, porque hoje é o seu aniversário, e seja muito, 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 muito feliz, dona Márcia. Tudo de bom para a senhora, como também para o senhor, nos seus 53 aninhos. Senhor Gelman La Maria de Nazaré, é o Grupo Espírita La Maria de Nazaré, 53 aninhos, Grupo Espírita La Maria de Nazaré, não sei onde fica, mas também não importa, mas eu sei a idade, 53 aninhos, tudo de bom para a galera do Grupo Espírita La Maria de Nazaré, que Maria esteja aí todos os dias, confraternizando, parabenizando, fazendo o trabalho junto com vocês, a mãe do menino Jesus. Quem tem esta como protetora não está perdido, está todo iluminado. A todos os trabalhadores desse Jalma, feliz aniversário para todos, os participantes, voluntários, administradores e dos donos do centro também. E para encerrar, tem mais gente, oh meu Deus, até um bocado. Nos seus 93 anos, oh meu Deus, 93 anos, Pomba Branca Bragança, Pomba Branca Bragança, PTA, que eu não sei o que significa PTA, 93 aninhos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, é da Xexonoê, tô vendo aqui na foto, Pomba Branca Bragança, onde quer que vocês fiquem, amigos, feliz aniversário, paz e luz para todos vocês, felicidade e parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Feliz aniversário para vocês. E para encerrar, o bloco dos aniversariantes de hoje. Eita, que bloco grande. Parece o bloco da Ivete. Do seu José Pacheco Lins. Esse eu conheço. Todo dia eu recebo um card dele. Seu José Pacheco Lins, 69 aninhos. Que Deus lhe envolva em bênçãos de luz e paz. Senhor José Pacheco Lins, tudo de bem, escritor, palestrante, parabéns, 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 parabéns para o seu José Pacheco Lins, feliz aniversário e tudo do bom, meu amigo Zé Lins, é isso aí. Sendo assim, para Zé Lins, para Pomba Branca, para Márcia Pinto, para o Lá Espírita Maria de Nazaré, para a Dona Márcia Silva,
para a Dona Magna Souza, para a Marília Jorge, para a Ju Moura e para o seu Jaime Barbosa, para todos, para todas. Feliz aniversário, paz e luz na vida de vocês. Hoje, dia 1º, como também nos próximos 30 dias desse novo mês que começa e o restante do ano todo, se possível, também para vocês. Alegria, 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 felicidade, mas também um bom dia aí para os aniversariantes do Iapoque ao Chuí, que não faz parte da lista do Roteiro Espírita do Facebook, mas está aniversariando hoje, do norte, do sul, do leste, do oeste, do centro-oeste ou do nordeste. Feliz aniversário para todos. Sendo assim, vamos orar para essa galera linda, pedindo a Deus que os abençoe e que nos proteja, para darmos seguimento ao momento nosso de oração. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. A mensagem de hoje, para esse dia 1º/3, extraída do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, nos diz a mensagem de número 130. Pensemos sobre isso. Não pense que abandonar a vida poderá resolver seu caso. Não pense que abandonar a vida poderá resolver seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo muito mais. Não seja covarde. Enfrente a luta que todos os seus esperam que você tenha a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha, justamente na hora em que o embate, o combate, se torna mais aceso. Seja corajoso. Não fuja às responsabilidades que você assumiu. Assumiu a responsabilidade perante a consciência. Seja corajoso. Portanto, fique a dica. Não apenas para o mês de setembro, quando nós fazemos a campanha em combate ao suicídio e valorização da vida, mas também para março, abril, maio, junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro. Para todos os dias do ano e meses, não pense em abandonar a vida, porque não resolverá o seu caso, a sua situação. Pense nisso, reflita sobre isso e diga isso a alguém que porventura esteja pensando cometer o ato infeliz do suicídio. Convide-o para orar contigo, para conhecer a doutrina espírita, converse com ele. Estimule a viver a vida, independentemente da prova que ora esteja passando. E roguemos a Deus, a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que abençoe a todos aqueles que normalmente se encontram no estado de desespero, de aflição, pensando em suicidar-se. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que o amor da nossa Mãe Santíssima, a cuidadora dos suicidas do mundo, possa envolver os seus filhos que se encontram nessa situação. Que Jesus, seu Filho, possa abençoar e proteger a todos eles. Ao tempo em que rogamos por aqueles que aqui já se encontram no chat, aqueles que virão mais tarde, em outros horários e dias, e até mesmo os que nunca virão. Que Deus os console, que Deus os proteja. Quanto a nós, que sejamos corajosos para enfrentarmos com coragem a responsabilidade que nós assumimos perante a consciência de viver a experiência. Pensemos nisso
E oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E que essas vibrações possam chegar a todos os nossos irmãos que cometeram ato suicida em algum momento da sua existência e que hoje sentem a consciência de culpa e da aflição pela ação cometida. Que assim seja e muita paz. E bom dia e para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil. Bom dia e luz e paz para você, porque hoje é quarta-feira, dia 1º de 3 de 2023. Aqui mais um dia vai ser 3/3 de 2023. Tudo 3. Por enquanto é 1º de 3 de 2023. Mas a gente chega lá, falta poucos dias. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 1º de março de 2023. Vamos então a ela, a mensagem do dia de hoje para você, especialmente escolhida para pensarmos hoje, dia 1º. Sendo assim, nesta quarta-feira, vamos a ela, a mensagem do dia de hoje para você e para mim também. Voltamos já já. Ok. Na sua opinião, vamos pensar. Como deve ser a conduta espírita na imprensa? Nossa, enquanto espírita, na imprensa. Seja aquele que veicula, seja aquele que ouve a matéria ou a lê. Como deve ser a nossa conduta? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para refletir sobre isso? Emmanuel vai dizer, salvo engano, se não foi Leon Denis, que a maior caridade que nós podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Seja um, seja outro, e aqui não importa, o fato é que a melhor maneira que nós temos de fazer com que a mensagem da doutrina chegue ao maior número de pessoas é através da sua divulgação. E essa divulgação ela pode ser verbal, como a maioria de nós fazemos, pode ser radiofônica, como já vimos aqui, pelas propagandas que também já vimos aqui nesse programa de quarta-feira, como pode ser também escrita através dos livros psicografados ou não. São formas que nós temos de divulgar o pensamento espírita. E no que diz respeito a esta imprensa escrita, impressa, tem sido cada vez mais constante o número de livros que são psicografados, editados e lançados a público, em que pese que uma boa parte, se nós espremermos, não sai quase nada de espiritismo. Pode sair de tudo mais, menos de espiritismo. Que não traz em si um conteúdo que possa consolar, transformar, revitalizar, possa animar, motivar, salvar, libertar, ou não degradar. Porque uma parte, sem querer entrar no mérito da discussão, penso eu, tem muito a ver com a autopromoção do que propriamente com o conteúdo doutrinário.
Por isso que André Luiz vai nos trazer alguns bilhetes e recadinhos de como devemos nós, por nossa vez, nos mantermos íntegros dentro da conduta espírita na imprensa, ou seja, na divulgação do livro espírita ou do pensamento espírita. Isso me faz lembrar que o próprio André Luiz, em um dos seus livros, eu vou ser bem sucinto, ele vai contar uma história de um espírito que, para ganhar dinheiro no mundo, porque ele estava com dificuldades financeiras, ele foi sugerido por alguém que também era dessa área a escrever livros pornográficos, livros que incitassem à violência, ao suicídio e por aí vai. E ele então começa a escrever, porque ele tinha uma facilidade de escrita, e ele começa a escrever. E sobre a indução de espíritos do mesmo padrão vibracional com o qual ele escrevia, ele começa a fazer sucesso, a ganhar muito dinheiro e se ficar famoso, enfim, uma pessoa que saiu do ostracismo e vai para a visibilidade midiática da época. E ele passa muito bem a vida de encarnado produzindo esse tipo de conteúdo literário pela imprensa. Lá um dia ele desencarna, vai ao mundo espiritual e lá ele começa a sofrer horrores, acusações. Ele vive momentos de aflição e a consciência dele começa a entrar naquela coisa da culpa. Porque na medida que ele é esclarecido quanto à sua realidade, vai percebendo que ele era o autor da sua própria desdita por conta dos livros que ele escrevia e assinava como autor. Ele via quantas pessoas o seu teor literário, o seu conteúdo escrito, tinha levado pessoas à derrocada moral. Ele é um corresponsável direto por aquilo que os outros fizeram a eles mesmos. Porque, embora não tenha sido um convite direto, mas o material que ficou, e ele diz, André Luiz, que cada vez, sob a fala do Espírito, que cada vez que alguém abria um dos seus livros para ler aquelas páginas, aquelas vibrações chegavam até ele, que lhe causavam mal-estar. Foi preciso que ele reencarnasse para se tornar de novo escritor, só que dessa feita, um escritor mais responsável, que pudesse falar da vida, de estimular o belo, o divino, e não aquele conteúdo que outrora ele produziu. Então a gente vê só por aí a nossa responsabilidade pelo que a gente não apenas diz, mas também a gente escreve hoje na imprensa midiática das redes sociais. Sim, sim, sim. Tudo que a gente escreve na internet, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, curtindo, aplaudindo, compartilhando, nós temos um peso, um grau de responsabilidade para mais ou para menos, de acordo com o efeito que aquela produção chegou até o outro. E como se diz que cada cabeça é um mundo, a gente não tem como dimensionar aquilo que nós escrevemos, como vai chegar até a cabeça do outro. E seja um, seja outra forma, somos corresponsáveis. Em algum momento a consciência virá nos chamar ao revide. E é desse ponto que André Luiz nos aconselha a pensar sobre isso. Vamos lá então? Então tá, a partir de agora a gente vai ver a mensagem de hoje, Conduta Espírita na Imprensa, a de número 15. Ok? Vamos lá? Ele começa dizendo assim. Deixa só eu ajustar aqui. O que foi que eu fiz aqui? Qual foi a besteira que eu fiz aqui? Rapaz, me perdoe, eu estou trocando aqui de livro. Ele diz assim, porque eu quero tirar aqui um pouquinho agora. Na imprensa, escrever com simplicidade e clareza, concisão e objetividade, esforçando-se pela revisão severa e incessante quanto ao fundo e à forma de originais que devem ser entregues ao público.
Isso é um ponto importante, porque nós seremos, e já dissemos aqui, direto ou indiretamente responsáveis por aquilo que nós editamos e passamos em público. Eu vou ficar assim para melhorar a leitura. Seguindo, ele ainda vai dizer também: o patrimônio inestimável dos postulados espíritas está empenhado em nossas mãos. Olha que ponto importante para nós. Por que isso? Porque nem tudo que a gente produz relativamente com conteúdo espírita é verdadeiramente um conteúdo doutrinário espírita. Eu já devo ter contado isso aqui para vocês, senão vou repetir e vou trazer pela primeira vez. Mas não é a primeira vez, não. Atualmente eu tenho dado uma contribuição lá na livraria não, na biblioteca Humberto de, perdão, na biblioteca Maria de Nazaré, a livraria que chama-se Humberto de Campos. Na biblioteca Maria de Nazaré, de lá da Casa de Oração Bezerra de Menezes, a qual eu pertenço e frequento. Nesses últimos meses, final do ano passado para cá, e ontem eu estava lá. E eu tenho visto, e eu tenho feito uma revisão de livros não espíritas que estão na biblioteca. E eu tenho olhado um de cada um. Tem cada livro interessantíssimo que está lá na biblioteca. Bom de ser lido, discutido, trazer para aqui para um debate, enfim. Mas que em parte não são espíritas, isso eu estou tirando, para a gente saber o que, é que a gente vai fazer. Se vai botar em um estante diferente, se a gente não vai, não vai emprestar, qual é a destinação desses livros. Mas também eu tenho visto livros ditos espíritas que não tem nenhum conteúdo, não é que não tenha nenhum, mas muito pouco conteúdo doutrinário. Porque as pessoas, no afã de autopromoção, de querer trazer alguma coisa a mais do que já foi repetido 300 mil vezes, a gente termina escrevendo livros. Não tenho nada contra quem assim o faz, mas a gente precisa ter esse cuidado para ver se o que nós estamos trazendo tem um valor doutrinário. Porque, como diz André Luiz nesse texto aqui, o patrimônio inestimável dos postulados espíritas está empenhado em nossas mãos. E nós seremos responsáveis por aquilo que nós estivermos direcionando ao público. Tá? Ele continua dizendo: empregar com parcimonia e discernimento a força da imprensa, não atacando pessoas e instituições para que o escândalo e o estardalhaço não encontrem pasto em nossas fileiras. Provavelmente é o que mais tem acontecido nesses últimos dias. E aqui depende se a imprensa é escrita, se é telejornalizada, se é telemediática pela web, pelas redes sociais, que é o meio mais rápido que a gente tem hoje de veicular na imprensa as informações de modo geral. Nos nossos grupos de WhatsApp, o e-mail, antigamente era e-mail, hoje nem tanto mais e-mail, mas nas redes sociais e por aí vai. Empregar com parcimônia e discernimento a força da imprensa, não atacando pessoas e instituições. E quantos são os ataques diretos e indiretos a pessoas e instituições? Para que o escândalo e o estardalhaço não encontre pasto em nossas fileiras. O que você diria quanto a isso? Aí vem. O comentário desaroso desencadeia a perturbação. Vou até marcar coisas desses dias. O comentário desaroso desencadeia a perturbação. E é o que tem acontecido com determinadas falas que nós temos visto hoje, ontem, anteontem, nesses últimos dias e semana, nas redes sociais.
cuidado de pessoas eminentes do movimento espírita. E a gente fica se perguntando para quê ou por quê, em que pese que a fala nem sempre feliz daquele que a produziu e que deu origem a esses desarosos comentários, ou esses rebates. A gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Selecionar atentamente os originais recebidos para a publicação, em prosa e verso, de autores encarnados ou de origem mediúnica, segundo a correção que apresentarem quanto à essência doutrinária e à nobreza da linguagem. É uma coisa, eu faço até questão de aparecer, porque é uma coisa que a gente, hoje, no movimento espírita, a gente não se atém. Porque senão não publicava. Hoje é uma visão muito comercialista, porque a gente precisa manter o prédio institucional, que é o centro espírita, as despesas, o pagamento dos salários dos empregados e por aí vai. Ter que pagar a nota fiscal dos livros que nós compramos. Então hoje a gente pega todo tipo de livro, romanceado ou não, e coloca dentro da casa espírita, na livraria. Livros não espíritas, conforme acabei de trazer o exemplo da biblioteca, que embora tenham um valor literário, cultural, que são autores bons de serem lidos, mas que obrigatoriamente não têm a necessidade de estarem dentro de uma casa espírita, porque é o espaço no qual nós devemos trabalhar o espiritismo, onde nós devemos cuidar de produzir conteúdo espírita. Trouxemos isso na semana passada, me parece, quando falamos na propaganda, na divulgação da doutrina espírita, que falamos mais de psicologismo do que de espiritismo. Falamos mais de socialismo do que de doutrina espírita. Muitos conteúdos valiosos que, para o contexto, é importante, legal, necessário e possível de ser trazido. Se a gente souber fazer o link, a ponte, dando mais prioridade ao espiritismo do que a esses outros conteúdos. Porque, inversamente, nem se fala de espiritismo nas outras tribunas. Por que a gente tem que falar de todas as outras coisas na tribuna espírita? Se quando nas universidades, nas faculdades, não se fala de espiritismo, a não ser uma vez ou outra para uma breve comparação para rechaçar as ideias. Então é isso que a gente precisa ter cuidado no que diz respeito ao André Luiz nesse ponto. Aí ele diz: sem o culto da pureza possível, não chegaremos à perfeição. Então esse é um ponto que a gente precisa analisar com calma. Vou até aumentar para que vocês vejam. Sem o culto da pureza possível, não chegaremos à perfeição. E ele vai dizer, sistematicamente, despersonalizar ao máximo os conceitos e as colaborações, convergindo para Jesus e para o Espiritismo o interesse dos leitores. É aquela tal chamada autopromoção. A gente aparece mais do que fala do que é essencial. Aí ele vai dizer, o personalismo estreito ensombra o serviço. E nesse ponto, pode parecer que eu estou sendo até preconceituoso, e é possível que eu esteja, mas não é a intenção. Isso ocorre muito quando a gente vê que aquele que ali está expondo a doutrina tem algum tipo de título, e é o que mais tem na casa espírita. São palestrantes, divulgadores com títulos acadêmicos, o que não tem nada contra, muito bom. Porque também enriquece o conteúdo e ressalta mais o entendimento desses autores espirituais, como o Emmanuel, como a Joana. Mas o que a gente vê também, paralelamente a isso,
é que, muitas vezes, a gente fala mais da gente e da nossa atividade profissional do que propriamente usar do conteúdo profissional, formacional, para ressaltar o valor da doutrina. Isso, para mim, é claro, porque eu assisto doutrinárias, eu assisto lives e palestras e eu ouço. E não é de hoje. Um bom exemplo disso é quando a gente vê a questão dos currículos. Antes da apresentação do palestrante, a gente fala do currículo. Um currículo exterior que não tem nenhum demérito, muito pelo contrário, é o esforço pessoal daquele ser em conquistar aqueles títulos. Parabéns, parabéns, parabéns. Que continue. Mas a gente percebe também que existe uma valorização demasiada e projetiva no currículo. Qual é o seu currículo? Mande aí para mim qual é o seu currículo. Toda vez que você vai participar de um seminário, de alguma atividade, ninguém quer saber qual é a casa que você participa. Mande seu currículo. No meio do currículo, se você puder dizer o que é que você faz na casa espírita, beleza. Tem alguma coisa demais apresentar o seu currículo, o meu currículo? Não. Em si não tem. Mas a gente precisa ter cuidado porque a gente sai do que é essencial para o que é formal. A pessoa não está muito interessada no currículo, está interessada no conteúdo que o palestrante vai passar. Se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é aquilo outro, que Deus o abençoe. Mas naquele momento nem deve se autoprojetar, como a gente não deve também estar muito valorizando excessivamente esses currículos. Pelo menos eu penso assim e posso estar equivocado, não tenha dúvida quanto a isso. Mas vamos seguir. Diz então Emmanuel, o perdão Emmanuel, porque a gente terminou ontem o estudo dirigido do livro A Caminho da Luz. O personalismo estreita em sombra ao serviço. É um pouco disso aqui. Tem muito personalismo hoje, como ontem, no movimento espírita. Porque não é de hoje, é de ontem. E um ontem de décadas, viu? Diz ainda, purificar quando não se puder abolir o teor dos anúncios comerciais e das notícias de caráter mundano. A época, isso aqui tinha uma importância capital. Vou repetir. Purificar quando não se puder abolir o teor dos anúncios comerciais e das notícias de caráter mundano. Só devemos fazer isso a priori quando nós queremos tê-lo como um pano de fundo, um contexto para trazer algo a mais daquilo que a gente está falando doutrinariamente. Aí a gente pode trazer um contexto social, um acontecimento que está no prato do dia, um evento ocorrido lá atrás para poder reforçar aquelas ideias, é válido, é enriquecedor. A gente não precisa ficar bitolado apenas falando de espiritismo. Se sair uma linha, uma vírgula, um ponto, é antidoutrinário. Não existe isso. Quanto mais enriquecida é uma palestra, é um livro. E nessa questão que eu trouxe agora da biblioteca, eu pego alguns livros que tem lá, não sei o que lá de espiritismo, né, falando sobre espiritismo. Aí eu abro para ver alguns conteúdos dos capítulos. Não tem nada de espiritismo. Porque falar de fatos espíritas não significa que eu vou falar de espiritismo. Falar de mediunidade não quer dizer que eu esteja falando de espiritismo. E a gente vê que uma produção muito grande de livros que são escritos, psicografados ou não, que quando a gente vai ver, é meia página, 2 parágrafos, citando Kardec, um André Luiz, um Emmanuel e tudo mais,
questões pessoais e às vezes até de outras doutrinas esotéricas ou não. Ou própria construção do pensamento do autor, que é validíssima, enriquecedoríssima, mas que nem sempre contribui para o ideal do aprendizado da doutrina espírita. São lembretes que André Luiz nos traz, a exemplo desse que acabamos de ler, que nós vamos reforçar aqui mais uma vez, quando ele vai dizer: purificar, quando não se puder abolir, o teor dos anúncios comerciais e das notícias de caráter mundano. Esses anúncios comerciais a gente pode ser autopromoção para vender a nossa própria profissão, nosso próprio serviço, ou então notícia de caráter mundano, ou seja, a gente conta uma história, traz um exemplo de uma fato e a gente passa os 40 minutos, 50 só falando daquilo. E esquece que tem um tema para se abordar, que é outra coisa que para mim é delirante. Você é chamado para falar sobre um tema, e normalmente é assim, você poderia fazer uma palestra para a gente? Posso. Qual é o tema? O tema é XYZ. Na tribuna, ou perdão, na imprensa, na tribuna foi ontem, semana passada. Por isso que eu trouxe uma fala correspondendo à semana passada, na tribuna. Também desse livro, Na Conduta Espírita, na tribuna. Posso. Qual é o seu tema? Na imprensa. Beleza. Qual é o dia? Tal dia. Qual horário? Tudo bem. Aí o cara tá lá, no dia e no horário marcado, palestrante. Ou a palestrante. E aí ele é dado, faz a prece para ele se apresenta, bom dia, boa noite, aí começa. Aí começa a falar. Aí puxa daqui, puxa dali, vai para ali, vem para cá, traz isso, traz aquilo, fala de A, fala de B, fala disso, aquilo. Discorre maravilhosamente sobre tudo. Muita paz, muito obrigado, Deus abençoe, quem sabe possa voltar um outro dia. Beleza. A coordenação agradece, fecha com a prece, todo mundo vai embora. Aí alguém na plateia assim, qual era o mesmo tema que ele estava falando? Falou mesmo do quê? Porque uma coxa de retalho de tantas coisas, às vezes até doutrinariamente falando, aceitável, mas que fugiu completamente do tema. Você pode fugir do tema? Pode. Em alguns aspectos você pode sair do tema, mas você não pode fugir do tema, ou não deve. E o que a gente muito vê é fugir do tema e não entrar no tema. Ou quando então reserva os últimos 5 minutos para fazer uma citação do tema. Sequer apresenta o livro, que é muito comum. Porque fala-se mais de si, do outro e das coisas do que daquilo para o qual ele foi convidado a falar. Isso a gente vê em seminário, a gente vê em congressos internacionais, estaduais, a gente vê isso dentro da casa espírita pequena, grande, média, muito comum. Eu posso dizer isso com toda tranquilidade, porque eu digo aqui, sem nenhuma presunção, eu assisto doutrinárias, eu assisto lives, e eu vejo muito isso, observo muito. E já ouvi muita gente dizer isso também para mim. Esse é um cuidado que nós, divulgadores da doutrina espírita, seja escrito ou falada, precisamos ter. Para que a gente não está falando, não está trocando gato por lebre, como diz o ditado. Né? Aí vai dizer, a imprensa espírita cristã representa um veículo de disseminação da verdade e do bem. Não é da nossa verdade e para o nosso bem. Ela dissemina a verdade que liberta, que transforma, e do bem, que seria a caridade em ação. E é por essa razão que ele, André Luiz, vai se apropriar dessa citação de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, 3,16, quando disse:
Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Olha que frase espetacular de Paulo. Toda escritura divina inspirada, ela é proveitosa, porque ela vai diretamente ao coração. E aqui merece uma reflexão, seja para nós palestrantes, divulgadores, seja nós para coordenadores, atendentes fraternos, seja qual for a nossa função, nossa atividade na casa espírita. A nossa escritura como médiuns de Deus tem sido inspiradora e confortadora, proveitosa para aqueles que a leem, para aqueles que a ouvem. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para refletir sobre isso? Fica então a dica para hoje. Quarta-feira, dia 1º de 3 de 2023. Tendo como recurso avaliativo Kardec na mente e Jesus no coração. Sendo assim, dia novo, oportunidade renovada para que a gente se autoavalie. Como é que está a minha conduta espírita na imprensa, no que se refere à divulgação daquilo que eu passo? Porque quando você também não passa, você está divulgando alguma coisa. O seu silêncio pode ser muito mais modais, muito mais comprometido do que a sua fala. A omissão pesa mais do que uma ação infeliz. Sabia disso? Principalmente quando a gente pode ajudar, contribuir, e a gente se recusa a tal. Com medo de se arriscar, de não se expor. Pensemos sobre isso e reflitamos sobre isso. Beleza? Então tá. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez aqui no canal da Roteiro Espírita TV7, bem-vindo, bem-vinda, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, hoje sempre luz para vocês. Se puder não, até que pode. Dê o like, compartilhe e assine o canal, ajuda a gente aí, vai. Agora, se puder, volte outras vezes e venha de galera. Mas se não puder, venha sozinho ou sozinha mesmo. O importante é que você esteja aqui com a gente, pensando sobre essas questões. E amanhã, porque não temos mais 18h30, amanhã, pelo menos até o dia 13, amanhã nós teremos a mensagem de bom ânimo todo dia, às 5 da manhã, e às 7h45 teremos o nosso cineminha com pipoca e Coca-Cola. Beleza? No mais, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Obrigado a todos. Não vou poder falar com vocês no chat, vou acompanhar, mas não vou poder trazer aqui a baila. Mas amanhã estaremos juntos, ao vivo e a cores. Beijo no coração, muita paz. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Para todas e todos e todos que já estão aqui, bom dia e luz e paz para você. Que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de quarta-feira, dia 1º de 3 de 2023. E que esse mês seja melhor do que foi esse que terminou ontem, fevereiro. Não a nível de coisas materiais, mas sobretudo de conquistas espirituais. Muita paz e felicidade para todos nós. Beijo no coração e até mais.